Programa Momento Gospel. Mão Amiga. Oferecimento Web Rádio Sinop. 100% Gospel. Com muita alegria, voltamos a apresentar mais um programa Momento Gospel Mão Amiga, levando a boa mensagem da Palavra de Deus até o teu coração. Eu quero agradecer de coração o carinho da sua sintonia, você, principalmente que tem assistido, as nossas programações de maneira assídua. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te recompense, que vocês sejam realmente alimentados com a palavra de Deus. Para mim, é uma alegria muito grande apresentar este programa, levar a mensagem da palavra de Deus, porque tem uma promessa na Bíblia dizendo que a palavra de Deus não volta vazia. Isso é, ela tem resultado na minha e na tua vida. Então eu me sinto muito feliz de poder comunicar a mensagem da palavra de Deus. Veja bem, você pode, além de assistir esta programação, visitar-nos no YouTube. É muito fácil, você coloca lá, Porta do Alto, tá? Porta do Alto. E você vai assistir os vídeos, vai deixar ali um like, vai ativar o sininho e vai compartilhar também. Por quê? Fazendo isto, você está divulgando a mensagem da Palavra de Deus. Aliás, por falar em mensagem da Palavra de Deus, eu creio que falei dias atrás sobre isso, sobre divulgar a mensagem de Deus. Você pode entregar um folheto, você pode falar do amor de Deus, pelo menos para uma pessoa por dia. Se nós fizermos isto, nós vamos cumprir o ID de Jesus, evangelizando, levando a palavra de Deus aos corações. E por falar em palavra de Deus, hoje o tema é o que o Evangelho oferece para nós. Nós relacionamos aqui algumas coisas do que o Evangelho oferece, ou qual é o resultado do Evangelho na nossa vida. Então você vai ver, você vai sentir, eu creio que através desta mensagem, a grande responsabilidade de passar este Evangelho para nós. O que é Evangelho? Evangelho é boas novas, É uma notícia boa que chega para nós, novas de paz. Eu volto daqui um pouquinho para falar para você o que o Evangelho nos oferece. Fique ligado. Ele tem a mão amiga. Acesse www.radiosinop.com, a melhor música evangélica, mensagens e estudos da Palavra de Deus. Web Rádio Sinop, 100% gospel, você em sintonia com Deus. Ele tem a mão amiga. Graças a Deus. Aqui voltamos com a mensagem da Palavra de Deus. E eu falei que teria o tema o que o Evangelho nos oferece. Você vai ver hoje algumas coisas que o Evangelho nos oferece. Eu quero convidá-lo para uma leitura que está em Atos, no capítulo de número 26, verso 18, que diz assim: para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Então Jesus estava dizendo que o Evangelho vai fazer essa transformação, abrir os olhos a fim de que você mude das trevas para a luz. E depois tem aqui um detalhe importante. E do poder de Satanás para o poder de Deus. Porque na verdade, irmãos, não dá para tapar o sol com a peneira no sentido popular, Ou nós servimos a Deus ou não servimos. E quando não servimos a Deus, a Bíblia declara que servimos a Satanás. Pode parecer uma mensagem dura para você, mas a Bíblia está dizendo aqui, eu vou ler de novo, diz assim: para lhes abrir os olhos a fim de que se convertam das trevas à luz. Quem é a treva? Depois aqui
está dizendo assim, para que, ou melhor dizendo, e do poder de Satanás a Deus. Então, se nós fomos resgatados da onde? Do poder das trevas. Quem significa ou simboliza as trevas aqui? Satanás, né? Então não tem como a gente ficar cortando volta. E a Bíblia diz aqui, e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Então, Jesus está deixando claro aqui nessa palavra que o Evangelho, tá? O Evangelho é que nos dá essa salvação através da crença em Jesus, da fé em Jesus. Então, o primeiro tópico aqui que o Evangelho oferece remissão do pecado e da culpa. Todos somos pecadores, sem dúvida nenhuma. Agora, o que o Evangelho faz? O Evangelho nos dá a condição de pecadores arrependidos. Nós nos livramos da culpa ou da culpabilidade do pecado. Essa é a grande diferença. Então já o pecado não é um acontecimento diário, não é um acontecimento contínuo. Não, o pecado na nossa vida é, na verdade, um acidente de percurso. E nós conseguimos descobrir o meio pelo qual vamos pedir perdão dos nossos pecados. Então veja bem, vamos para o ponto número 2. Nós vamos ler a palavra de Deus aos Efésios, no capítulo 2, verso de número 17. Fala sobre a paz, né? O segundo tópico, a paz ao que não tem. Vamos lá, verso número 17. E vindo, ele evangelizou a paz. Então eu falei sobre o Evangelho. Evangelho é boas novas, só para repetir. E ele diz assim, e vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe, e a paz aos que estavam perto. Então, tanto aqueles que estavam longe, como aqueles que estavam perto, ele veio e evangelizou o quê? A paz. Tem muitas pessoas que até hoje não conseguem paz. Vivem uma vida perturbada e o que é pior, todo perturbado, ele perturba todo mundo que está perto dele. Você já conviveu com pessoas que você chegou à conclusão dizendo assim, não tem como conviver com essa pessoa é perturbada, né? Então, a estas pessoas, o Senhor Jesus promete, através do Evangelho, a paz. Vamos para o próximo. Força ao incapacitado. Vamos ver Romanos, no capítulo 5. Eu gostaria que você, se você não tem uma Bíblia aí perto, você fique ligado naquilo que nós estamos falando aqui para acompanhar. Então, verso de número 6 diz assim, Romanos capítulo 5, verso 6. Pois quando ainda éramos fracos, Cristo morreu ao seu tempo pelos ímpios. Vamos ainda para 2 Coríntios, tenha paciência aí comigo na busca, porque ler a palavra de Deus e falar a palavra de Deus é maravilhoso, mas como eu anotei as citações aqui, eu vou ter que buscá-la para ler para você. Mas preste bem atenção e grave, porque será de um efeito maravilhoso para você. Diz assim, e ele disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Deus dá força para aquele que não tem vigor. Deus dá poder e autoridade. A Bíblia diz assim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se você está fraco, receba agora o poder de Deus. Vamos ler ainda Atos, no capítulo 15, verso de número 9, que fala sobre a pureza para o impuro. Vamos lá então, Atos 15, já estou quase chegando aqui.
às vezes, para buscar assim na Bíblia, né, a gente tem um pouco de dificuldade, porque um livro é no Novo Testamento, outro no Velho, mas não demoramos muito também não. Então vamos ver aqui Atos 15, verso 9, que diz assim: E não fez distinção alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Então veja bem que Deus está dizendo aqui, que o Senhor está dizendo aqui na sua palavra, purificando os seus corações pela fé. Então, dando, em outras palavras, dando pureza ao impuro. E isso só conseguimos através do Evangelho de Jesus, através do sacrifício de Jesus. Vamos ainda para Lucas, no capítulo 14, verso de número 16 e 17, que fala sobre a abundância para o necessitado. Lucas 14, versos 16 e 17, que diz assim: Jesus, porém, lhe disse: Certo homem dava uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, porque tudo está preparado. Então, neste tópico, a abundância ao necessitado. Veja que esse convite à ceia é um convite para aquele que não tem condições de cear, no sentido da palavra, de se alimentar. Nós temos ainda alegria ao pecador arrependido e a glória eterna aos seus filhos. Mas eu volto já para orar por você. Ele tem a mão amiga. Acesse www.radiosinop.com. A melhor música evangélica, mensagens e estudos da Palavra de Deus. Web Rádio Sinop, 100% gospel. Você em sintonia com Deus. Ele tem a mão amiga. Muito bem, chegamos ao final de mais um programa Momento Gospel Mão Amiga. Eu gostaria de orar por você agora. Você que ouviu aí as promessas que o Evangelho oferece. É uma maravilha, mas tem que aceitar. Ore comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te adoramos, Senhor, na beleza de tua santidade. Pedimos a tua bênção para essa pessoa que ora comigo neste momento, Senhor, e desfruta das maravilhas e das bênçãos que o Evangelho oferece. Senhor, entra com providência nesta vida, suprindo necessidades, dando da tua graça, dando do teu amor, dando da tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de finalizar com a leitura de Lucas 15, 22, que diz assim: Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde um anel no dedo e alparcas nos pés. Isto fala sobre receber o filho que estava perdido. Se você está longe dos caminhos do Senhor, o Evangelho te oferece isso. Roupa nova, né? O bezerro cevado e aí por diante. Então receba a paz do Senhor Jesus e sinta-se abraçado por Deus. Que Deus abençoe. Programa Momento Gospel, Mão Amiga. Oferecimento Web Rádio Sinop, 100% gospel.